além tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Veio o caminho da vida, claro como estás. Venha, parceiro, meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Olhos de Jesus, e cantarei. Seu corpo em vida, haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e cantarei. Seu corpo em ti, e as nações andarão em sua luz, e a morte jamais nos tocará. E a cidade é de ouro puro, e jaspe são puro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Alabacarachai, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, além do rio azul. Amém. Põe sobre os seus pés essa noite, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos para cá. Louvado seja Deus. Vamos estar orando por Jesus das ofertas. Amém? E a conta para missionário décimo. Soberano Deus, amado Pai, Deus de glória, Deus santo e poderoso, abençoa, papai, os dízimos e as ofertas, papai, que foram trazidas nesta noite. Abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas, recalcadas, sacudidas e transbordantes sobre a vida dos teus servos. Em nome do Senhor Jesus. Para quem não tem, papai, aleluia, nem dinheiro para dar, abra as portas, para que possam, Deus, dizimar e ofertar na sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando para a missionária. Senhor Jesus, abençoa a tua serva. Que não seja ela o Espírito Santo de Deus, aleluia, lavar com as suas mãos. Enche ela, aleluia, com a tua presença, com a tua graça cada dia mais. Abençoa ela. Aleluia, Senhor, digo não que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém.
Irmãos, eu convido a igreja a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. É uma passagem bastante conhecida nossa, né, irmãos? Bastante conhecida da igreja. Eu orei e pedi direção para o Senhor e o Senhor falou assim, essa palavra. E diz assim: então estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs a dizer ao Senhor: eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. No mesmo capítulo, versículo 20, diz assim: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o dará. E disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? E disse ela: sim, Senhor, creio. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre cá te chama. E ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Irmãos, até aqui, amém? É uma passagem bem extensa, são mais de 40 versículos, mas é uma passagem muito conhecida do povo de Deus, né? Quantas vezes nós ouvimos falar dessa passagem? Quantas vezes Jesus já falou conosco através dessa palavra? E o Senhor continua falando. Hoje, o culto da família, domingo, nós viemos à casa do Senhor e muitas vezes nós queremos levar para as nossas casas uma palavra diferente. Falamos assim: hoje é uma pessoa diferente que vai estar ministrando a palavra do Senhor, então Deus vai falar de maneira diferente. A palavra do Senhor se renova todos os dias, irmãos. A partir do momento que você levanta da tua cama, a palavra do Senhor se renovou para você. Basta você e eu buscarmos para entender aquilo que o Senhor está falando conosco. Lázaro, Jesus considerava ele como um amigo. Hoje nós podemos dizer assim: é difícil ter amigo, mas se você buscar no Senhor, Ele te dá um amigo. Lázaro era chamado de amigo. Quando Jesus recebeu aquela notícia, era para Jesus sair correndo e ir lá curar Lázaro. Mas o que Jesus fez? Se manteve ainda mais alguns dias naquela cidade onde ele estava. Ele não foi correndo para Betânia. Mas por que será que Jesus não foi, né? Porque no meio daquele povo ali, onde Marta, Maria e Lázaro viviam, tinha como que eu posso dizer assim?
O povo de lá dizia que quando a pessoa morria, até o terceiro dia a alma podia voltar ao corpo. Isso que era ensinado lá. Mas Jesus, para mostrar para aquele povo que Ele é o dono da vida e da morte, Ele voltou no quarto dia. E o povo daquela cidade ficou esperando. Passou um dia, nossa, ele é amigo de Jesus. Passou o segundo dia, ele é amigo de Jesus. Passou o terceiro dia, ele é amigo de Jesus. E não voltou à vida. No quarto dia, Jesus chega, fala com Marta. E Marta fala: ah, Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas situações nós estamos vivendo na nossa vida, no nosso dia a dia, que nós questionamos a Deus. Ah, Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Senhor, por quê? Fulano está doente, ciclano morreu, por que o Senhor permitiu isso? Quantas vezes nós pegamos questionando ao Senhor, perguntando do porquê que Ele permitiu aquilo, questionando o Senhor do porquê está acontecendo tudo isso. Nós vemos os nossos dias, o que está acontecendo? Você sabia? E eu creio que talvez você já ouviu falar que Israel é a figueira. E o que o profeta diz? Aleluia. Quando a figueira florescer, é o sinal da vida do Filho do Homem. Se nós pegarmos o mapa da região ali do Oriente Médio, o menor país é Israel. É a menor extensão de terra é Israel. Mas aí você se questiona, mas se é menor, então por que de tanta guerra? Quando Deus falou para Abraão: Abraão, saia do meio da tua terra, saia do meio da tua parentela, e te mostrarei uma terra. Uma terra que manda leite e mel. Uma terra abençoada para você, Abraão. E Abraão saiu. A família de Abraão construía estátuas, construía ídolos para uma nação ímpia. E Deus falou com Abraão e Abraão obedeceu. Abraão nem questionou, ele obedeceu. Aleluia. Saiu e foi. Mas no meio dessa caminhada, Abraão passou pelo Egito. E quando eles chegaram até o Egito, Abraão disse assim para Sara, que ainda não era Sara, era Saraí, e ele era Abrão, não era Abraão. Sarai, se vierem perguntar se você é minha esposa, não diga que você é minha esposa, diga que você é minha irmã, porque o rei do Egito vai querer casar com você é muito bonita. Aí já tem uma mentira, né, irmãos? E ele ainda disse assim: diga que você é minha irmã, porque aí o rei do Egito não vai me matar. E o rei realmente, quando viu Sarai, se apaixonou por ela, catou ela e levou para o harém dele. Mas aos olhos de Deus nada se esconde, irmãos. Aleluia. Nada fica oculto. Aleluia. Nem aquilo que você fala dentro da tua casa está oculto aos olhos de Deus. Está oculto aos ouvidos de Deus. O faraó teve um sonho. E os egípcios, eles prezavam muito esse negócio de sonho.
E aí, no sonho, Deus falou com ele que se ele pusesse a mão em Sarai, ele seria morto. Porque ela era casada com Abrão. No dia seguinte, ele chamou Abrão, pediu perdão, devolveu Sara e falou assim: eu vou te dar um presente. Vou te dar uma escrava. Ela vai servir a tua esposa. E sabe qual era o nome dessa escrava? Agar. Está entendendo agora qual o motivo da guerra, irmãos? Há uma diferença muito grande daquela jovem que foi tomada como escrava e foi levada para a casa de Naamã, porque aquela jovem conhecia a palavra. Agar não. Agar vivia no meio dos egípcios. Ela era egípcia. Ela cultuava e adorava deuses. Ela não adorava o Deus de Israel. Mas mesmo assim, Abrão, para não entristecer o coração daquele faraó, levou aquela egípcia. Mas continuou a caminhada. E Deus fez uma promessa para Abrão. Abrão, sai para fora da sua tenda. Quantas estrelas do céu se for possível? Ah, Senhor, é impossível. Assim será a sua descendência. Glória a Deus. Você não será mais Abrão, você será Abraão, pai de uma grande nação. Aleluia. E Sarai não será mais Sarai, ou Sarai, será Sara. Glória a Deus. Ali teve uma promessa, irmãos. Mas o tempo foi se passando e essa promessa não se cumpriu. Quantas promessas você recebeu da parte de Deus que ainda não se cumpriu? E você se questiona, mas Senhor, o Senhor usou o profeta, o Senhor falou comigo. O tempo é teu ou o tempo é de Deus? Deus está falando contigo. Muitas vezes não temos paciência de esperar o tempo de Deus. Muitas vezes não queremos esperar o tempo de Deus e colocamos a nossa mão e pensamos assim: vou fazer do meu jeito, eu vou fazer assim, porque Deus vai aprovar. Sara foi lá, pegou Agar. Agar teve um filho com Abraão, mas não era filho da promessa. Não era aquilo que Deus tinha prometido para Abraão. O menino cresceu. Agar ensinava o costume dela, dos deuses dela. E o tempo foi passando. E a promessa se cumpriu na vida de Sara. Veio Isaac. E quando Isaac nasceu, Sara começou a ver como Agar se comportava em relação ao filho dela com Abraão. Agar queria que as primogenituras, que todas as bênçãos que é dada sobre os primogênitos, que fosse dada ao filho dela, Ismael. Sara chegou até Abraão e disse: manda essa escrava embora, eu não quero ela aqui. Abraão assim fez, mandou embora. Mas lá no deserto foi lançada uma palavra da parte de Deus para Ismael: será um povo de guerra, viverá da flecha da espada. Hoje eles não impõem mais flecha e espada. Hoje eles usam bombas, usam metralhadoras. Você está entendendo, irmãos, que Deus está falando contigo? Aleluia. Quando Deus faz uma promessa, tenha um pouquinho de paciência e espera se cumprir aquilo que Deus te prometeu. Não põe na tua mão. Porque quando nós colocamos a nossa mão, nós queremos do nosso jeito, aí já não é mais do jeito que o Senhor quer. Aí já não é mais aquilo que Deus falou conosco. Aleluia. Ai, mas Deus prometeu uma porta de emprego. Sim. Monte o seu currículo, ore, apresente a Deus e vai levar. Mas espere em Deus, clama a Ele, Senhor, abre a porta. É, Deus, aleluia. Uma porta, Senhor, que seja segundo a tua vontade e o teu querer.
Porque muitas vezes nós queremos aquilo que nós achamos que é o certo, aquilo que nós desejamos. As irmãs de Lázaro provavelmente devem ter ficado indignadas, mas nós mandamos mensagem para que Jesus viesse, e Jesus não chegou, e Lázaro foi piorando e faleceu. Mas e agora? Lázaro está morto. Jesus chegou. Ah, Jesus, se o Senhor tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Jesus, por que o Senhor demorou tanto? Mas em tudo há um propósito. Quando Jesus me chamou, quando Jesus me encontrou no mundo de pecado onde eu vivia, que para mim era certo, o que eu fazia estava certo, que eu me achava, eu achava que tudo que eu fazia era correto, mas depois que eu tive um encontro com Jesus, Ele arrancou dos meus olhos das escamas e começou a me mostrar o que realmente é viver no pecado, quais as consequências do pecado. O salário do pecado é a morte. Quantos estão vindo para a casa do Senhor, mas estão mortos espiritualmente? Quantos vêm, como já foi falado aqui nesse altar, eu vou, porque se eu não for, o pastor vai ficar perguntando, ligando, mandando mensagem, eu não quero que ninguém me incomode. Jesus está às portas. A figueira está florescendo. Como está a sua alma? Você verdadeiramente vem na casa do Senhor porque você sente prazer em buscar a presença do Senhor? Ou você vem para não ser incomodado durante a semana? Vou te dar um conselho. Busque o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, enquanto há tempo, porque Jesus está voltando. Mas todo mundo que sobe nesse altar diz que Jesus está voltando. Sim, Ele está voltando. Glória a Deus. Há 2 semanas atrás, o Senhor me despertou pela madrugada. Levantei, fui até o banheiro, depois eu voltei, dobrei meu joelho assim nos pés da minha cama, orei, falei um pouquinho com o Senhor. Falei, Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Qual o motivo do Senhor estar me despertando? O Senhor não me falou nada. Terminei minha oração e deitei. Quando eu deitei, irmãos, eu senti como se a minha alma fizesse assim, ó. Eu me vi dentro de um cemitério. Eu não estava dormindo, porque eu estava ouvindo barulhos na rua, pessoas passando, meu cachorro latindo. E eu vivia dentro daquele cemitério. Era um cemitério muito, 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 muito grande. E eu comecei a olhar do lado e eu vi aquelas covas. Isso há 2 semanas atrás, irmãos. E eu via que eram covas de crianças. Era um cemitério que só tinha cova de crianças. E nisso eu comecei a ouvir algumas crianças chorarem. Mas eu olhava, as covas estavam fechadas, mas tinha crianças chorando dentro daquelas covas. E aquilo começou a me bater uma tristeza, uma angústia. E eu comecei a olhar, andar naquele cemitério, e eu olhava aquelas covas, e eu ouvia crianças chorando. E nisso eu olhei ao longe, tinha um homem.
E eu perguntei para aquele homem: o que está acontecendo? Por que eu estou aqui? E aquele homem disse assim para mim: presta atenção no que você está vendo, que não é para hoje, mas é para daqui a alguns dias. E eu olhei, eu falei: mas o que está acontecendo? E ele apontou o dedo e eu virei e olhei para o lado que ele me apontava o dedo. E eu via como se alguma coisa tivesse feito algum buraco ali, e aquelas covas começaram a cair dentro daquele buraco. E eu cheguei um pouco perto e eu falei assim para ele, e ele longe de mim, muito longe. E eu gritava para ele assim: as covas estão caindo dentro desse buraco, o que está acontecendo? E ele falou assim para mim: fala para o povo, porque muitos estão dormindo. O que foi falado aqui? Das 10 virgens. Elas estavam dormindo, mas 5 tinha reserva, 5 não tinha. Fala para o povo que está dormindo para que desperte, porque está vindo aí sobre a face da terra uma grande tribulação, algo tremendo que vai abalar os 4 cantos dessa terra. E naquele momento eu olhei e as covas continuavam caindo dentro daquele buraco. E eu falei assim: Senhor, são covas de crianças. Onde estão essas crianças? Por que o Senhor está me mostrando isso? E nisso eu voltei, como se minha alma tivesse voltado para o meu corpo. E aí eu não consegui mais dormir. Eu vi o resto da madrugada e o dia amanhecer. E aquilo começou, eu comecei a falar: Jesus, cuida das nossas crianças. Senhor, visita cada lar neste momento. Visita cada casa onde tem criança. Visita os meus sobrinhos. Pai, na minha família tem muita criança ainda. Jesus, eu não sei o que está por vir, mas passeia nos 4 cantos dessa terra, Senhor, cuida das crianças. Quando foi a semana passada, começou essa guerra lá. E sabe algo que Deus trouxe à minha mente? De uma irmã que me mandou um vídeo, também há 2 semanas atrás. E ela disse assim: irmã, eu estava orando e Deus falou comigo que dia 31 de dezembro, que é o último dia do mês de outubro. Isso é muito sério, irmãos. Talvez você pode estar aí no seu coração, talvez até esquecendo do que está sendo falado, talvez nem acreditando. Mas depois do dia 31 de outubro, muitas coisas vão acontecer. Sabe por quê? Porque existe demônios, 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 demônios. E esses demônios serão ofertados. Terá ofertas satânicas para esses demônios. Vidas serão ofertadas. E muita coisa vai acontecer sobre a face da nossa terra, dessa terra. Muita coisa ruim. O que está acontecendo no nosso país, irmãos? Presta atenção. Um lado chuva demais, outro lado seca demais, outro lado está pegando fogo. Vai começar a faltar alimento. Comece a calejar o teu joelho, porque o Senhor está dizendo assim, que aquele que verdadeiramente estiver na presença do Senhor não vai perecer, não vai passar necessidade. Aleluia. Mas aquele que brinca de servir o Senhor será como naquele dia: Senhor, abre-nos a porta. Temos que ter reserva de azeite, irmãos. Aleluia. O Senhor sabe por que Ele está falando isso contigo nessa noite. Talvez você venha aqui aguardando uma palavra, uma profecia,
aguardando que Deus falasse contigo, assim, eu vou te dar um carro, vou te dar uma casa, vou te abrir uma porta de emprego diferente. Deus, Ele pode te dar tudo isso, sim. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas antes de você querer ou receber tudo isso, coloca a tua casa em ordem. Aleluia. Busca o Senhor de todo o teu coração. Tenha intimidade com o Senhor. Busca Ele, irmãos. Porque não é mais tempo de brincar, de servir ao Senhor. Não é mais tempo de cochear em dois pensamentos. Será que eu vivo na igreja? Será que eu saio? Será que eu mudo de ministério? Hoje a palavra não está me agradando. Irmãos, vigia. Porque Jesus está voltando. Todas as palavras que foram faladas aqui, desde o início desse culto, Jesus está despertando a tua igreja. Jesus está chamando nós para despertarmos, para buscar a presença dEle, para buscar a face dEle. Quando Jesus chegou lá onde Lázaro estava sepultado, Jesus disse: Lázaro, saia para fora. Aleluia. Se Jesus tivesse dito assim: morto, ressuscite, saia para fora, todas as covas ali, todos os que estavam mortos ali iriam ressuscitar. Sabe por quê? Ele é o dono da vida e da morte. Aleluia. E naquele momento Ele deu uma ordem para a morte e trouxe a vida a Lázaro. Aleluia. Que nós venhamos verdadeiramente, irmãos, servir o Senhor de todo o nosso coração. Não dá mais para a gente ficar tentando se misturar com o povo lá do mundo. Nós temos que fazer a diferença. Aleluia. Nós que servimos ao Senhor temos que fazer a diferença nessa terra. Temos que ser diferente. Temos que mostrar que Jesus habita em nós, que o nosso Deus está em nós. Lá fora nós somos a carta de Cristo. Aleluia. E o que está escrito nessa carta? O que está escrito na tua carta? O que você está mostrando lá fora para o mundo? Como você está servindo ao Senhor? O que está escrito em você? Qual é o testemunho que você está dando lá fora? Um dia nós estaremos na presença do Senhor. Um dia nós vamos estar na presença dele. Seja para salvação eterna ou para condenação eterna, nós vamos estar. Aleluia. Ele vai abrir o livro da vida e o livro das obras. O que você tem feito para a obra do Senhor? O que você tem feito da sua vida na presença do Senhor? Como está a sua intimidade com Deus? Quando você chega na sua casa, você já logo chega e liga a televisão? Ou você chega e fica remoendo aquela palavra que foi ministrada? Você sabia que quando você chega na sua casa, assim que você entra e liga a televisão, o inimigo cega e tira do teu entendimento tudo aquilo que foi ministrado aqui? Os louvores, ele tira tudo. Irmãos, que Deus, que o Espírito Santo possa gravar nas tábuas do teu coração cada palavra que foi aqui falada nessa noite. Aleluia. Cada louvor, cada hino ministrado, testemunhos que têm sido contados, que o Senhor, quando você entrar na tua casa, você fala: Jesus, entra comigo. Mas eu estou entrando na minha casa, mas peça para Jesus entrar contigo. Quando você sair, peça para Jesus sair contigo também. Quando você for para o trabalho, peça para Jesus ir contigo. Chegou lá: Senhor, entra comigo, me guarda, me livra de toda cilada, de toda artimanha do inimigo aqui.
Nós não sabemos o que o inimigo tem preparado para nós, irmãos. As artimanhas, as ciladas, não sabemos. Por isso que nós vemos tantos se desviando da presença do Senhor. Por isso que nós vemos tantos se afastando da casa do Pai. Porque Ele não pediu para que o Senhor guardasse. Naquele dia, aqueles que se afastaram do Senhor, só resta a eles a condenação eterna. E sabe como que para Satanás é visto a pessoa que se afasta da presença do Senhor? Sabe como que o diabo vê essas pessoas? Nós falamos assim: os irmãos se afastaram, os irmãos estão alongados a Cristo. Mas sabe como que o diabo vê? Casa de demônios. Palavra pesada, né? Mas é assim que o diabo vê aquele que está desviado. Casa de demônios. Sabe por quê? Quando a gente vem para a casa do Senhor, levanta a mão e aceita Jesus, nós somos o templo do Espírito Santo. Somos lavados, remidos, somos limpos pelo Espírito Santo. Mas quando nós nos afastamos do Senhor, o diabo vem e traz mais 7. Então é casa de demônios. Irmãos, guarda o que tens. Guarda aquilo que o Senhor tem colocado em tuas mãos. Ore pela sua família, interceda pelos seus filhos. Porque você não tem noção de como o diabo está furioso nesses últimos tempos. Como o diabo está furioso contra as famílias. Porque lá no Jardim do Éden, ele fez um estrago muito grande. E desde então ele vem entrando em casas, entrando em lares, destruindo família. E na palavra do Senhor diz assim: é pai contra filho, filho contra pai. Famílias estão sendo destruídas por falta de Deus, por falta de sabedoria, por falta de discernimento, por falta de oração, de jejum, de consagração. Famílias inteiras estão sendo arrastadas, destruídas. Outro dia eu ouvi da boca de um colega de trabalho, ele disse assim: olha, ele me contou o que ele viu. Ele falou: olha, eu estava assistindo a televisão e passou uma notícia que um irmão chegou da igreja, um crente, né? Esse colega de trabalho, ele não é cristão. Ele falou: um crente chegou da igreja com a família dele, e quando ele chegou em casa, tinha 3 ladrões dentro da casa dele. E na hora que os ladrões foram para cima da esposa dele, das filhas, esse homem, ninguém sabe como, ninguém sabe de onde, ele tirou um pedaço de tijolo, ele arrumou um pedaço de tijolo, ele matou os 3 ladrões na tijolada. Eu não vi essa notícia, irmão, mas ele estava me contando. E ele falou assim para mim, que os próprios policiais não conseguiam entender como que esse crente, esse cristão, fez isso com uma pedra. Eu falei para ele, falei assim: olha, nós somos ensinados a não matar, mas existem situações que nós temos que reagir. Nós não somos donos da vida e da morte, é Jesus. Mas se ele reagiu, foi porque Deus permitiu ele reagir. Porque lá fora, irmãos, muitos vão vir questionar você. Ah, mas fulano é crente e se comporta assim. Ciclano é crente e se comporta assim. Quando
vem esse tipo de conversa para mim, eu falo assim, crente até o diabo é. Sabe por quê? Porque ele foi criado no céu, ele viu Deus face a face, ele comandava os anjos da adoração, os serafins e os querubins, e ele vai morar no inferno. Ele viu Deus criando o homem, ele viu tudo que Deus criou. Ele viu tudo, mas ele não vai morar no céu. Porque ele desejou ser igual a Deus. Irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa verdadeiramente falar contigo. E o que Deus colocar em tuas mãos para fazer, não faça relaxadamente. Não faça a obra de Deus de qualquer jeito. Faça com amor. Porque um dia você vai ter que prestar conta para Deus aquilo que foi colocado na tua mão. Não pense que Deus não vai cobrar de você, porque Ele vai. Tudo que nós fazemos aqui, que nós fazemos em nome da Trindade, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, tudo que nós fizemos na obra de Deus, seja recolher um copo no chão, lavar um banheiro, tudo está sendo anotado. Mas aquilo que é dado para nós fazer e nós não fazemos também está sendo anotado. Faça tudo por amor, com amor, porque a recompensa, irmãos, vem de Deus. E a recompensa que nós temos que aguardar é ouvir a trombeta soar e subir. Não é ouvir e ficar, é ouvir e subir. E morar nas mansões celestiais. Amém? Aquilo que eu não pude passar para vocês, irmãos, porque as horas já se avançam, que o Espírito Santo de Deus possa falar em cada coração nessa noite. Quando você chegar na sua casa, não chega e liga a televisão logo de cara, não. Chega, dobra o teu joelho e fala: Jesus, obrigado pelo dia de hoje, pelas palavras que foram ministradas no teu altar. Aprenda a agradecer a Deus, ainda que não seja aquilo que você queira ouvir, mas aprenda a ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito por ti. Amém? Agradecer a oportunidade e as palmas que eu vou chamar.